da tropa e primeiros mortos da UPA, entre os quais o comandante da área Maneca Paca. O Maneca Paca estava lá a comandar estas tropas deles no Mecondo e os novos soldados apanharam-no, cortaram-lhe a cabeça e penduraram. E disseram que isso tinha acontecido. Eu só vi de longe, porque se eu soubesse eu não consentia. As investidas da UPA são insuficientes para travar cerca de 600 homens, distribuídos por duas companhias, um pelotão de engenharia, outro de canhões e um outro de morteiros. Mas é debaixo de flagelação frequente que o batalhão 96 atinge Mecondo, nesse dia 25 de julho. 25 de julho é exatamente a data em que parte do Ambriz, também para Nambuangongo, o Esquadrão de Cavalaria 149. Comandada pelo capitão Rui Abrantes, esta é a última força a avançar para o objetivo. É constituída por cerca de 250 homens, um contingente que, embora superior a um esquadrão convencional, revelava como eram limitados os recursos militares disponíveis. Com grande desassombro, se tivermos em conta a época e o contexto, o capitão considera a força que dirige inadequada à missão que lhe é exigida. Apesar de difícil, apesar de pretenderem que um esquadrão só resolva os problemas de uma área tão extensa, sem dúvida, à custa de elementos que nos foram concedidos, quer de artilharia, quer de engenharia, infantaria, morteiros, etc., foi constituída uma coluna que tenho o prazer de comandar, de gente que vai dirigida diretamente a Nambuangongo, que sabemos bem, havemos de aí içar uma bandeira portuguesa. Reforçado para esta missão, o esquadrão está equipado de forma idêntica à dos batalhões. Canhões sem recuo de 75 mm, morteiros, viaturas americanas das unidades NATO como os Jeeps e Jeepões Willys e veículos de transporte GMC, alguns armados com metralhadoras alemãs Breda e Dreise e, no caso do esquadrão, as Madsen, dinamarquesas, bazucas, espingardas e metralhadoras. Era a espingarda Mauser, era a metralhadora Dreise e a pesada Breda. Eles também apanharam mata. Exatamente o mesmo. Os mesmos abatidos, as mesmas coisas, obstáculos, com os mesmos troncos atravessados na estrada, é tudo igual. Absolutamente igual. A coluna parou de novo porque no meio da estrada foram encontrados troncos de árvore. As bermas da estrada, entretanto, continuam a ser batidas pelo fogo. E sempre com um dispositivo com os metralhadores alternadamente apontados para a direita e para a esquerda, não é? Para, se houvesse qualquer incidente, qualquer coisa ou qualquer paragem, não é? Eu fazia sempre umas apalpações de fogo. Criar medo. Eu fiz assim muito assim de guerra psicológica também. A UPA não ataca apenas as colunas em movimento. Algumas centenas de homens tentam um assalto no Mecondo, quando o batalhão se reorganiza para prosseguir a marcha. Eu fiz à volta da igreja que foi no Mecondo. À volta do Mecondo, eu fiz uma coisa, fiz o dispositivo, na verdade, já a pensar, e a tal duas filas eram farpadas, e os tais abrigos das metralhadoras a contar com uma reação deles. E vieram uma horda enorme, pá. Uma coisa enorme, atacando por todos os lados. E para ficar 132 mortos. A partir do Mecondo, nós tivemos o apoio quase permanente, não é? Ao diário, dos PV2. Os PV2 eram apetrechados com metralhadoras Browning, que bombardeavam o inimigo quando os detectava, e além disso, traziam em cada asa uma bomba de napalm, que em situações que eles verificavam ser de concentração inimiga, lançavam. Levei o avião à chamada posição inicial e, numa linha de descida suave, com a sanzala bem na frente do nariz, premi o botão para a largada de uma das duas bombas de napalm de 200 libras, que levava suspensas das asas.
O Alcínio olhou para mim e, fazendo o gesto de quem limpa qualquer coisa do papel com uma borracha, disse: "Esta podes apagar do mapa." Além de bombardear e metralhar abrindo caminho à infantaria, a Força Aérea apoiou as forças em marcha para Nambuongongo, também com aviões ligeiros Auster e DO-27 Dornier, para operações de reconhecimento e reabastecimento, usando pistas construídas pelos sapadores de engenharia que integravam as colunas. A aviação assegurava também a evacuação de feridos e, usando aviões de transporte Nor-Atlas, procedia ao reabastecimento de víveres quando era necessário. Nem sempre havia colunas civis, porque eram as colunas civis que nos traziam rações, não só as rações de reserva, como também as próprias munições. Portanto, chegámos a uma altura tal que na verdade, tivemos falha de munições e tivemos falha de alimentação. No Mucondo, precisamente, estivemos à volta de 8 ou 10 dias acampados em que, de facto, só comíamos a bolacha matola e bebíamos água. Houve algumas tentativas de reabastecimento aéreo que realmente deram muito pouco resultado, porque, por exemplo, lançavam sacos de pão e os sacos de pão rebentavam, então ficavam lá no meio do capim e nós não conseguíamos localizá-los. Ainda não havia o lançamento dos abastecimentos em paraquedas. As dificuldades eram muitas e de todo o tipo. Apesar disso, no final da primeira semana de agosto, as duas colunas já estão relativamente próximas de Nambuongongo. O esquadrão de cavalaria há muito que deixara para trás o itinerário da zona litoral e avançava agora pela mata densa. A coluna tinha combatido nas zonas de Kavunga e Kimbumbe, sofreram um morto e voltava a ser atacada às portas de Zala. Hoje, domingo, dia 6 de agosto. Estamos na região de Zala, a 2 km do posto administrativo. Estamos prontos a continuar a marcha e a ocupar essa povoação. Há momentos, um pelotão de cavalaria foi em reconhecimento e foi de novo atacada. Foi atacada a coluna e teve 2 feridos, felizmente ligeiros. Eu ia na viatura e soltei para baixo da viatura, para a beira da estrada. E quando fui, então, atingido por um tiro de canhangulo. Foi canhangulo, com certeza? Foi, sim, senhora. Então foram uns estilhaços. Feriu aí no nariz e nas costas ainda. E nas costas e no braço. Estes 2 feridos são mais 2 homens a juntar aos bastantes que já temos. Andam à volta de 16 ou 18. Felizmente feridos sem gravidade, aos quais tem prestado, dentro do possível, os primeiros socorros, desinfetando, retirando os estilhaços. No outro lado da guerra, no interior mais profundo das matas para onde tinham recuado os guerrilheiros, são festejadas com júbilo as baixas infligidas às colunas militares portuguesas. Recebidos em ambiente de grande alegria, os combatentes relatam as ações com entusiasmo, partilhado pelas famílias e pelas populações. They told us that they had ambushed a Portuguese patrol a few miles away. One boy had killed 2 soldiers. The extra weapons they were carrying lent weight to their story. Além das sanzalas que construíam no interior das matas, os responsáveis da UPA criaram também incipientes campos de treino, onde promoviam uma instrução militar básica, ao mesmo tempo que procediam a novos recrutamentos.